Boa noite a todos, então. Iniciamos, então, essa disciplina de desenvolvimento de produtos educacionais e hoje temos o prazer de ter conosco o professor Rony Freitas, né, que é da Universidade, do Instituto Federal do Espírito Santo, né? O professor Rony, ele tem mestrado em informática e doutorado em educação pela Universidade do Espírito Santo, né? Realizou pós-doutorado na UFRJ em 2021, né? Atua em pesquisa em educação matemática e tecnologias digitais, né? No mestrado, doutorado em educação em ciências e matemática, né? E coordena a licenciatura em matemática, né? Acho que o professor Rony, pelo que eu vi, vai trazer, acho que, boas contribuições para nós hoje com relação ao produto educacional e o que ele entende pela área de ensino, né? E é um prazer tê-lo aqui conosco para compartilhar conosco os seus conhecimentos nesse sentido. Bom, deixa eu colocar uma apresentação aqui. Pronto, apareceu, né? Sim, sim. Ok. Tá. Então, quero começar agradecendo o convite para essa troca. Vamos considerar assim uma troca, tá, João? Nada de uma explanação. Eu vou, inclusive, sugerir que vocês me interrompam no meio para já questionar no processo, não necessariamente no final, para a gente ir realmente batendo um papo, tá? Uhum. Eu vou trazer um pouco do que eu tenho estudado, do que eu tenho escrito, do que eu tenho experimentado, enfim, minhas experiências. E como eu estava falando antes, né, são minhas experiências e não necessariamente as minhas experiências são as verdadeiras, as certas, né? Então, essa vai ser a minha fala. Eu vou tentar não ser muito demorado para a gente conversar um pouquinho, tá? Eu gosto de começar sempre colocando esse mapa aqui, né? Assim, e a pergunta que eu sempre gosto de começar fazendo, eu vou fazer e vou pedir para vocês me ajudarem, assim, se isso aqui que está escrito, materiais didáticos, feira de conhecimento, jogos, objetos de aprendizagem, enfim, o que tem aqui seriam exemplos de produtos educacionais. Vocês acham que sim? Os estudantes, por favor. Eu acho que sim. Sim. Mônica também? Liane? Eu também concordo. Sim, né? Sim. E é muito comum, assim, quando você chega, ou vou escrever o projeto, enfim, a pergunta que se faz muito é isso, assim, qual é o seu produto, né? Qual vai ser o seu produto, né? E, via de regra, as respostas são essas. Meu produto vai ser uma sequência didática, meu produto vai ser um vídeo, meu produto vai ser assim. Repara que a gente sempre caracteriza o produto pela sua forma de apresentação. Se você fala assim, eu vou perguntar para a Mônica, que está aí me olhando, assim, qual é o seu produto, Mônica? O que você pensa sobre ele? O que eu penso em fazer, desenvolver? Isso. Eu estou viajando entre vários. Fala um. Por exemplo, jogos educativos. Jogos. Vamos parar por aí, né? Então, assim, quando você fala que o seu produto é um jogo educativo, o que eu tenho defendido é que você não me diz nada sobre o seu produto. Porque isso faz parte de um artigo que eu escrevi, inclusive é o que dá nome aqui no título da minha fala, né? Produtos educacionais na área de ensino da CAPES, o que é além da forma. A gente costuma sempre falar isso, né? Assim, falar o produto educacional pela forma que ele vai ser materializado. E quando a gente faz isso, a gente simplifica o que realmente é o produto. O produto, na verdade, é a essência dele. A materialização, ela é uma parte que tem sua importância, mas ela não é um todo. Esse é o artigo, eu não sei se vocês já tiveram acesso, né? Assim, o produtos educacionais na área de ensino da CAPES, que é além da forma que eu faço exatamente essa discussão, né? Assim, o que há
além dessa forma de apresentação que eu coloquei ali anteriormente. E aí eu fui buscar alguns autores, e aí quando eu vou buscar alguns autores para poder defender ou justificar aquilo que eu falo, eu não encontrei muitos teóricos no Brasil, até assim, que teorizam sobre produtos. E eu encontrei alguns aqui mesmo na América Latina, assim, Uruguai, Argentina, enfim, assim, que se debruçam exatamente sobre essa materialização. Claro que eles não chamam de produtos, eles chamam de materiais educativos, o que para nós a gente caracteriza como produtos educacionais. Eu trago uma fala deles aqui, por exemplo, o Pagan. O Pagan, ele fala assim que nenhum produto educacional é um fim em si mesmo. Por isso é importante que não somente materialize uma sequência de atividades, ou um vídeo, ou ainda um software, mas que traga consigo a proposta de ensino que está subjacente ao que se apresenta de forma explícita no produto. Então, para ele, é importante a gente caracterizar o produto, e ele separa em dois grupos, né? Seria, primeiro, pela sua função didática, que é a sua finalidade de aprendizagem, e quais as metodologias que vão ser utilizadas para atingir esse fim. Então, isso é essencial, né? Eu preparo algo para que alguém aprenda alguma coisa com isso aquilo que eu estou oferecendo. Mas ele não descarta a materialização, ele não descarta isso quando ele diz que também contempla esse material educativo o conjunto de meios utilizados, de meios, recursos ou instrumentos utilizados para materializá-lo. Então, sem descartar a forma de materialização, mas ele diz que tem uma coisa antes que a gente precisa pensar. Para poder a gente pensar um pouco mais sobre isso, eu começo trazendo o que a própria área de ensino diz, né? Então, primeiro é o seguinte, olha, eu separo alguns trechos, a área ela não diz muita coisa sobre o produto. Sim, ela fala sobre produtos, mas eu acho que ela ainda poderia dizer mais. Mas já diz muito. Eu fui falar de produtos educacionais numa turma do Profiqui, né, que é o mestrado em ensino de Química. E toda vez que eu vou falar, também falei no mestrado em ensino de letras, falei no mestrado em educação profissional, e toda vez que eu vou buscar falar em uma outra área, porque o Profiqui está na área de Química, o Profileto está na área de linguagens, alguma coisa assim. Eu vou no documento de área deles para ver o que eles falam. O Profiqui não diz nada, ele só fala assim, ó, tem que ter um produto. O Profiletras, quase a mesma coisa. A área de ensino ela ainda fala um pouquinho. Assim, uma das coisas é essa. Assim. Bom, ela se apresenta como uma área de ensino, como uma área essencialmente de pesquisa translacional. Esse termo é importante porque isso, inclusive, é uma das grandes diferenciações da área de ensino para a área de educação. Esse termo translacional ele foi buscado das pesquisas no campo da medicina, que trabalham muito com pesquisa aplicada. Então, assim, a área de ensino ela já se caracteriza como uma área de pesquisa aplicada. Isso quer dizer que mesmo os programas acadêmicos, muitos deles têm produto educacional sendo desenvolvido, porque ela defende esse tipo de pesquisa. Então, ela fala que ela transita entre a ciência básica e a aplicação do conhecimento, e, desse modo, busca construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados na pesquisa em educação e ensino para sua aplicação em processos e produtos educacionais. Então, busca qual é a demanda e materializa isso em forma de produto educacional, fruto de uma pesquisa, né? Mas a área fala mais, né? Assim, ela fala que o produto educativo deve ser aplicado ou aplicável, tá vendo aí, João? Assim, ela fala que pode ser aplicável, não precisa ser aplicado, né? Em condições reais de sala de aula ou outro espaço de ensino, e ainda que a dissertação ou tese deve ser uma reflexão sobre a elaboração e aplicação desse produto. E isso aqui eu já faço um grande destaque. Reparem que ela coloca o produto educacional como estrela da pesquisa, e ela fala que a dissertação ou tese deve ser a reflexão sobre esse produto. Então, desde já, é bom deixar claro o seguinte, não existe uma pesquisa para depois ter um produto feito a partir dela. Existe uma pesquisa feita sobre esse produto. Por isso que é essencial que se pense o produto desde o início.
porque a pesquisa você precisa ser pautada nela. Lá no início, há 13 anos atrás, quando a gente começou o nosso programa aqui, a gente não fazia isso. A gente fazia a pesquisa e depois, no final, falou assim, agora tem que fazer o produto. E o produto, muitas vezes, era quase um resumo da pesquisa. Não era um produto da forma que a gente entende hoje. Tá? Então, isso é muito relevante. Tá? E aí eu fui buscar algumas definições para produtos educacionais. É claro que, quando eu vou buscar em algumas referências, eu não vou encontrar a expressão produto educacional. E aí eu vou buscar, então, o equivalente, que seria material educativo, ou material didático, enfim, como que as pessoas caracterizam isso. Né? Primeiro, o próprio documento de área. Bom, o documento de área da área de ensino diz que se entende como produto educacional o resultado de um processo criativo gerado a partir de uma atividade de pesquisa que visa responder alguma pergunta ou algum problema. Então, assim, o problema de pesquisa, ele já tem que levar a pensar nesse produto, tá? Desde já. Então, para fugir de uma pesquisa que é teórica. Então, a pesquisa, eu preciso ver o problema de pesquisa e já enxergar ali que possível materialização de produto que pode surgir. Bom, e aí partindo para algumas outras referências, aí eu trago Gimeno Sacristan, adaptado dele, claro. Para ele seria, então, qualquer instrumento, um objeto que possa servir como recurso para que, mediante sua manipulação, observação ou leitura, se ofereçam oportunidades para aprender algo, ou seu uso interfere no desenvolvimento de alguma função de ensino. Então, é isso que a gente tem que pensar. Assim, o que eu quero que quem usar o meu produto aprenda? Tá? Então, ele tem que ter essa finalidade, uma finalidade pedagógica, né? Ou que interfira de alguma forma em alguma função de ensino. Às vezes a gente vai preparar um produto que não está diretamente ligado, por exemplo, com o aluno, mas eu sei que esse produto pode ajudar, de alguma forma, aquele processo que está ocorrendo em algum espaço educacional. Professor, bom, sim, pode falar, Mônica. Você falando aqui, eu já fico pensando, porque eu estou em escola há muito tempo, né, e a gente está sempre diretamente trabalhando com vários tipos de produtos, materiais didáticos, enfim. E pensando agora, já no meu, como agora eu entendi muito bem, então, que essa pesquisa a pesquisa nossa, então, de mestrado deve ser feita pautada no produto também, né? Lá da pesquisa e o produto concomitante, seria isso, professor? Eu pensei assim, no caso, na disciplina no componente de projeto de vida, qual eu estou agora trabalhando, esse produto educacional da disciplina, no nosso estado do Rio Grande do Sul, ele ainda não existe. Seria isso, porque eu fazendo pesquisas para trabalhar em sala de aula, em materiais didáticos e até outros quiz e outros produtos, eu não encontro nada ligado ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu encontro muito material de Minas Gerais, de São Paulo, e muito material ligado às universidades de lá, Minas Gerais. Então, seria nesse sentido a criação desse produto? Primeiro é isso. Se você acha que isso é um problema, isso já é um bom ponto de partida, né? Assim, agora, tem que saber também, Mônica, que em um mestrado, principalmente porque a gente vai precisar validar esse produto, você não dá conta, por exemplo, de preparar um material que vai atender o curso como um todo. Você pode eleger dentro dele alguma coisa, algum aspecto ou algum objeto de conhecimento para poder trabalhar com ele, porque é o que você vai dar conta de produzir e ir a campo experimentar. Tá? Enfim, assim, você não vai conseguir preparar um material didático que vai atender a disciplina como um todo. Vai ter que eleger algum elemento que vá ser mais relevante para você. Tá? Ótimo, era isso que eu queria saber. Mas a gente vai avançar mais nisso aqui para vocês verem como é que a gente tem compreendido essa inserção do produto
dentro da pesquisa. Vamos ver se algumas coisas vão clareando mais, ou se eu vou deixar vocês mais doidos, tá? Então, o Pagan, ele define, então, claro, adaptado dele, né? Que seriam, então, todos aqueles instrumentos e meios que fornecem critérios para colaborar para a tomada de decisão, tanto no planejamento quanto na intervenção direta do processo de ensino. Sabendo o seguinte, que existem algumas diferenças, porque, assim, a gente sabe que o produto educacional, a grande diferença dele é que ele é um produto que é feito com um propósito educacional. Porque a gente pode usar alguns recursos na sala de aula, por exemplo, o jornal. Um jornal. Um jornal, ele não foi pensado para ser um recurso educacional. Eu posso utilizá-lo de alguma forma dentro da sala de aula, em algum aspecto, e aí torná-lo, naquele momento, um recurso. Mas ele não é. Então, assim, no nosso caso, ele precisa ser desde a essência. Eu tenho que pensar desde o início. Não, ele foi preparado para esse fim. É para esse fim que ele serve. Tá? Isso é o que o Área Moreira diz. Bom, e aí vamos lá. Sim, o que eu defendo? Eu defendo que, para a elaboração de um produto educacional, eu preciso ter uma base teórica que sustente essa elaboração. E eu fui buscar 2 autores para poder entender assim, que elementos que a gente tem que pensar quando a gente vai preparar ou elaborar o produto. Um deles é o Área Moreira. O Área Moreira, ele fala o seguinte, que quando eu vou desenvolver um produto, tem que pensar em 3 dimensões. Ele considera essas dimensões. Dimensão semântica, pragmática e assintática. Para ele, a dimensão semântica se refere aos conteúdos, informações, mensagens, e aí ele resume assim, o que o material diz. Tá? Essa é a primeira coisa. Eu tenho que ter um objeto de conhecimento, eu tenho que ter algo que eu quero que as pessoas aprendam. Então, essa é a primeira coisa. A outra dimensão pragmática, que se refere ao uso do material, como e para que ele será usado. Tá? Porque é o seguinte, você preparou um material, e eu vou falar da minha área aqui, um material para ensino de funções. Então, função, esse conteúdo, esse objeto de conhecimento, ele estaria contemplado dentro da dimensão semântica. Eu quero que meus alunos aprendam o conceito de função. Certo? Tá, mas para eu colocar isso no material, eu não posso só colocar sem dizer qual é o caminho que ele vai ter que percorrer para a aprendizagem. Isso tem a ver com essa dimensão pragmática. Como que esse material vai ser usado, seja na aplicação do produto, seja por aqueles que vão usar o meu produto depois. Isso eu também preciso ter muito claro. Eu preciso ter uma base teórica que sustenta isso. E a outra dimensão seria a dimensão sintática, que ele se refere aos sistemas simbólicos utilizados no material para apresentar as informações. Ele fala assim, como a mensagem é apresentada. Então, essas 3 dimensões são as dimensões que o Área Moreira defende que devem ser consideradas quando eu vou pensar teoricamente no meu produto. Numa linha parecida, eu trago outro autor, que é um uruguaio, é o Kaplun, que eu uso muito, sugiro 2 textos deles para vocês usarem na disciplina, depois eu posso mandar a referência. Uma delas está aqui, depois eu posso mandar a outra. Ele, ao invés de chamar de dimensões, ele chama de eixos. Ele fala, então, que para pensar nesse produto, eu preciso considerar 3 eixos: conceitual, pedagógico e comunicacional. O eixo conceitual está relacionado ao objeto de conhecimento, bem parecido com o que o Área Moreira diz lá, com a função sintática. O eixo pedagógico está relacionado à metodologia de ensino, e o eixo comunicacional está relacionado à forma como ele é apresentado. Ele chama isso como o veículo escolhido para a viagem. Esses 2 autores, de alguma maneira, eles dialogam dessa forma. Então, assim, seja o Área Moreira, seja o Gabriel Kaplun, no final das contas, ele está falando o seguinte, olha, para pensar um produto, teoricamente, eu preciso considerar esse objeto de conhecimento, estratégia de ensino e estratégia de comunicação com o público-alvo. Para cada um desses elementos, a minha defesa é que a gente tem que ter uma base teórica que sustente isso aí.
Se eu vou trabalhar eu quero que meus alunos aprendam funções, eu tenho que conhecer funções profundamente. Eu preciso fazer um estudo das bases históricas, epistemológicas desse objeto de conhecimento. Isso precisa estar contemplado no meu estudo teórico. Se eu tenho, tá, mas como é que eu acho que as pessoas aprendem função? Como que eu acho que o professor deve ensinar, então? Então, eu tenho que buscar um referencial que sustente a forma de ensino de funções. E eu falo de referencial teórico mesmo, isso tem que ser considerado lá na sua dissertação, essa escrita. E a forma de comunicação é a mesma coisa, porque os meus sujeitos são diferentes. Se os sujeitos são diferentes, eu tenho que encontrar formas de comunicação diferentes. Aquilo que vai chamar mais atenção. Eu tenho uma professora, tive uma orientanda de mestrado que fez pesquisa com alunos de segundo ano de ensino fundamental. Então, o produto dela era voltado para esses estudantes. Então, tem toda uma forma de se comunicar com crianças que estão no segundo ano do ensino fundamental, que é diferente de comunicar com um adulto. Então, ela foi buscar estudar formas de se comunicar com essas crianças. E foi ver, inclusive, assim, tipologias de letra, forma de escrita, de que tipo de gravura que precisa ter, como que ele deve ser ilustrado. Ela foi pesquisar sobre isso para poder se comunicar melhor com esse público-alvo. Tá? Bom, essas duas primeiras, objeto de conhecimento e estratégia de ensino, isso, para todos que fazem pesquisa no campo da educação e do ensino, a gente tem propriedade para estudar sobre isso. Essa terceira, que seria estratégia de comunicação, que seria a dimensão sintática ou eixo comunicacional, dependendo do autor, a gente tinha pouca teoria a esse respeito. Mas, assim, 2 doutorandos nossos aqui, estudando um pouco isso, escreveram esse artigo, que fala especificamente sobre fatores comunicacionais na elaboração de produtos. Porque a gente carecia um pouco de estar mais o que considerar nessa parte de comunicação do produto. Eu não vou detalhar muito, sugiro que vocês leiam depois, mas eles colocam o seguinte, eles trazem, então, 5 elementos que eles consideram importantes que sejam para a gente poder pensar a forma de comunicação do produto. A materialidade, a linguagem, a estética, a usabilidade e publicidade. Para cada um desses fatores, eles trazem descrição e alguns elementos que precisam ser considerados. Por exemplo, na materialidade, eles falam, poxa, isso aí consiste na definição do produto, processo educativo para o ensino e aprendizagem, e eu vou escolher, por exemplo, que tipologia ou que formatos que eu vou usar para poder materializar o produto. Eles vão fazer isso, essa discussão, para todos os fatores. O que deve ser considerado quando eu penso na linguagem, o que deve ser considerado quando eu penso na estética, o que deve ser considerado quando eu penso na usabilidade e o que eu penso na publicidade. Então, eles fazem um panorama geral para a gente entender, então, essa forma que seria comunicar esse produto, disponibilizar esse produto ali para o público-alvo. Tá? E como que a gente tem pensado nesses 3 elementos, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou falar mais especificamente dos eixos, como o Kaplan diz, conceitual, pedagógico e comunicacional, como que a gente tem pensado nisso, nessa relação desse produto, que seria as discussões teóricas dele, e como que isso dialoga com a dissertação. Para isso, a gente fez um esqueminha que, mais ou menos, seria uma caminhada para pensar nessa relação produto, pesquisa, dissertação. Tá? Vou falar aqui um pouco de cada um deles para a gente ter uma ideia de como que a gente está pensando. Embora isso pareça meio linear, mas em uma pesquisa isso nunca é linear. A gente começa pensando aqui, vai na frente, depois volta, refaz, enfim. Eu vou falar de forma linear, mas sabendo dessas idas e vindas. Tá? O que a gente defende, então? Primeira coisa, a gente pensar na pré-concepção da pesquisa-produto. E sempre a gente vai falar aqui pesquisa-produto, entendendo que o produto tem que ser pensado desde o início. O que a gente considera importante
para ser pensado? Primeiro, os conhecimentos prévios do pesquisador. Toda vez que um orientando meu entra, eu quero saber da vida dele, da formação, do trabalho, o que angustia, enfim, assim, porque essa trajetória de vida, ela é essencial para poder caracterizar melhor o problema e isso ser mais motivador até para a pesquisa. Sempre é bom fazer algumas pesquisas preliminares para poder decidir bem, não, mas eu estou com essa ideia, mas será que é isso mesmo? Vou dar uma olhada aqui e ali. Depois, uma percepção inicial de um problema real. Tá? A Mônica já tem um problema dela ali para pensar. Né? Depois, justificativa para a escolha do tema de pesquisa e dos elementos teóricos constituintes para o PE. Vou falar um pouco com mais calma disso aqui. Você tem que justificar por que escolheu o tema. Beleza. A Mônica vai justificar lá assim, poxa, escolhi tratar do projeto de vida porque é algo que apareceu há pouco tempo, por causa da fatídica reforma do ensino médio, e, enfim, tá? E porque não tem material específico, enfim, esse é parte do resumo. Mas, a partir daí, você tem que começar a pensar também o seguinte, tá? Mas eu vou eleger esse objeto de conhecimento e essa estratégia pedagógica. Tá? Eu preciso justificar por que esse objeto de conhecimento. Porque do campo, tudo de projeto de vida, você escolheu esse aqui para fazer. O que sustenta, teoricamente, essa escolha. E como que você vai pretender levar isso e materializar, seja no processo de aplicação, seja para condução depois que o produto for utilizado. A justificativa, eu preciso contemplar isso também. Definição dos objetivos de pesquisa pautados no produto. Veja, o produto precisa ser pensado desde sempre. Os objetivos têm que ser pensados sempre visando ao produto educacional. E tem uma coisa que a gente tem que começar a fazer por aqui, mapeamento de trabalhos correlatos. A gente costuma fazer revisão bibliográfica, mas a gente também está começando a fazer aqui uma revisão, deixa eu colocar, bibliográfica de produtos. Será que já tem alguns produtos aí feitos? Que produtos são esses? O que eu posso aproveitar? O que já tem pronto? Ou o que eu vou fazer que é diferente de todos? Enfim, é importante buscar trabalhos que sejam correlatos. Bom, aí depois a gente parte para o desenho. Para o desenho, a gente defende que, desde então, eu tenho que pensar, antes de qualquer coisa, no público-alvo. Tá? Então, olha, meu público-alvo, mas eu não sei ainda qual vai ser a escola, não sei qual vai ser a turma, tudo bem. Mas você precisa saber pelo menos o seguinte, não, eu vou trabalhar com turmas de segundo ano do ensino médio. Tá? É isso, assim, pelo menos isso precisa ser caracterizado, porque senão você não consegue pensar no produto. Os objetivos, e aí eu vou falar mais especificamente, estou falando aqui do desenho do produto, então, assim, esses objetivos aqui são objetivos de aprendizagem, não confundir com objetivos de pesquisa que foram ditos no quadro anterior. Objetivos de aprendizagem, tá? O que eu quero que as pessoas que usem o meu produto aprendam. Tá? Tá, eu quero que eles aprendam isso. Ok, beleza. E aí, beleza, já tenho um pouco do que eu quero que aprenda. Aí eu aprofundo, então, esse mapeamento de produtos e processos que já existem por aí feitos. Tá? Lembrando sempre que a gente não precisa pensar em algo totalmente novo. Eu posso, a partir de algum produto que já esteja pronto, eu posso avançar com ele, tá? Que isso é muito proveitoso. Depois disso, a gente vai pensar no desenvolvimento do produto. Eu não consigo desenvolver o produto se eu não conhecer teoricamente, profundamente, aquilo que vai ter nele. Então, eu tinha falado de conceito de funções, eu preciso estudar profundamente sobre funções, para poder eu conhecer um pouco mais, mas eu poder também eleger aquilo que vai ser importante para colocar no meu produto. Tá? Então, aí eu vou estudar.
Eu tenho que estudar quais são as bases teóricas que eu vou utilizar para elaborar esse produto. E aí eu vou pensar, então, em base teórica, que vai justificar a minha seleção, organização e discussão de conceitos. Bases teóricas que vai dizer para mim, ou que vai me garantir, ou que vai me subsidiar as minhas metodologias de ensino. E há outras bases teóricas que vão subsidiar a minha forma de comunicar o produto. Além disso, a gente precisa pensar que bases teóricas que vão sustentar a análise da aplicação desse produto, ou que vão sustentar o meu olhar investigativo sobre o produto. Então, isso, para mim, todos esses elementos contemplam aquele capítulo teórico, da discussão teórica da dissertação. Tá? Depois disso, a gente parte para a prototipação, que já tem toda a sustentação teórica, então agora eu vou elaborar um protótipo do meu produto. Então, assim, é protótipo porque ainda não é o produto finalizado. Tá? Assim, eu preciso pensar em um protótipo para fazer a aplicação desse produto. Então, eu vou a campo com esse protótipo. Tá? Depois disso, a gente faz a aplicação. Tá? Aí, na aplicação, é uma etapa importante de validação do produto. A gente aqui tem considerado, no mínimo, 3 instâncias de validação do produto. A gente faz uma primeira instância no grupo de pesquisa. A segunda instância de validação é na aplicação, que aí é o meu olhar como investigador. E a terceira instância de validação é na banca, é na defesa. Tá? Então, essas são as 3 instâncias que a gente usa. Mas essa aplicação, por exemplo, para nós aqui é obrigatória. Então, tem que fazer a aplicação. Porque é na aplicação que vão ser feitas todas as análises que eu preciso ver. E é a partir da aplicação que eu vou conseguir voltar e rever o meu produto. Para aí, sim, apresentar como um trabalho final junto para a defesa. Venho com os dados de campo, eu faço a análise dos resultados. Faço todas as análises, e essas análises elas vão dizer para mim se esse produto é um bom produto ou se tem alguma coisa nele que eu preciso ajustar porque o campo mostrou outras coisas. Feita essa análise, a gente faz a revisão do produto. Faz a revisão dele e aí ele está materializado ali no final. Para o doutorado, a área tem dito que é importante que se faça ainda uma volta a campo, ou seja, que ele seja reaplicado depois dessas alterações. Para o mestrado, dessa primeira aplicação. A gente entende o seguinte, que esses 3 elementos que a gente falou, eixo comunicacional, pedagógico comunicacional, conceitual, pedagógico comunicacional, cada um tem a sua importância. A gente entende o seguinte, que tem uma sequência aí, tá vendo? Eixo comunicacional, pedagógico e conceitual. A gente entende que, dependendo de quem é se é o leitor ou se é o autor, essas leituras são feitas em um sentido. A primeira coisa que um leitor do produto tem acesso é a forma que ele está sendo comunicado. Tem produto que ele pode ser muito bom, mas se ele não atrair em um primeiro momento, pode ser que o leitor nem queira mais ir além, ir para os outros. Então, a gente entende que esse é o primeiro momento, a gente tem o eixo comunicacional, então, como primeiro acesso, aí depois o leitor vai ver qual é a estratégia de ensino que está sendo posta ali para ser conduzida, para só depois ele pensar quais são os conteúdos ou os conceitos que estão envolvidos. No caso de quem está elaborando, é o contrário. A primeira coisa que a gente pensa é qual é o conteúdo. A segunda como que eu vou ensinar isso? E a terceira agora, como que eu vou comunicar? Então, os 3 têm a sua importância por causa disso. Assim, você tem esses caminhos que são diferentes dependendo de quem está utilizando. Né? Aí, uma questão que a gente coloca aqui
Mas então, assim, esse produto é importante, eu tenho que pensar, mas onde que ele entra aqui? Porque isso aí, mais ou menos, é uma estrutura de uma dissertação, né? A gente tem título, tem objetivo, tem discussão teórica, metodologia, implementação, aplicação, análise, conclusões. A gente considera importante, já que o produto é a grande estrela de um mestrado ou um doutorado profissional, que eu consiga enxergar esse produto em todo o texto dissertativo. Desde o título, eu preciso já enxergar, mesmo que seja implicitamente, que tem algo que vai ser materializado a partir dali. O objetivo precisa também contemplar essa informação de que tem uma materialização ocorrendo. E, obrigatoriamente, no nosso caso aqui, pelo menos um objetivo específico tem que tratar especificamente do produto. Na discussão teórica, já falei, a gente precisa contemplar o produto, porque ele é concebido a partir de uma base teórica, então ele precisa ser colocado. A metodologia precisa contemplar, e aí é algo que a gente está pensando, assim, que contemplar também essas etapas de elaboração e aplicação do produto. A aplicação e análise nem se fala, porque a análise é sobre a aplicação do produto, e nas conclusões eu preciso retornar com ele. Não é só concluir com a pesquisa, é concluir também trazendo o produto para essas conclusões. Como que a gente tem... bom, enfim, isso aqui. Aí, pensando nesses elementos, assim, se a gente acha que é importante mesmo que esse produto ele seja bem claro no texto dissertativo, eu e o meu orientando de doutorado fizemos um trabalhinho. Assim. O que nós fizemos? Nós temos hoje, tínhamos, até no ano passado, 9 programas na área de ensino que já tinham doutorados profissionais. Certo? Então, a gente entendeu que esses 9 que têm doutorado profissional é porque estavam um pouquinho mais maduros em relação à compreensão do produto. Então, nós fomos atrás de todas as dissertações que foram defendidas no ano de 2021. Esse texto é do ano passado, esse aqui. 2022, nós fomos em todos os textos, todas as dissertações, todas, que foram defendidas nesses 9 programas no ano passado, para perceber e tentar identificar o seguinte: se o produto ele realmente tem protagonismo dentro desses textos. Tá? É o que a gente chamou aqui. Então, a gente fez a leitura de todos esses textos e identificou se no texto dissertativo a dissertação o produto era protagonista ou se era coadjuvante. Tá? E montamos, então, claro, a partir de alguns elementos que a gente pontuou, para cada um deles, a gente foi dizendo assim, se é protagonista ou coadjuvante. A gente considerou que era protagonista quando tinha, no texto dissertativo, a preocupação de relatar detalhadamente a elaboração e aplicação do produto no decorrer do texto, evidenciando a centralidade no processo investigativo. A gente procurou esses elementos aqui: existência de objetivo geral ou específico de pesquisa para o produto, descrição detalhada do produto e processo educacional, teorias exclusivas para a elaboração do produto e aplicação e validação do produto por meio de dados de análise. Então, se tinham esses elementos aqui, tá? Eu acho que pelo menos 2 deles a gente considerou, tá, que tinha algum protagonismo. Então, sugiro também que você dê uma olhadinha, se interessar nesse artigo para vocês terem uma noção. Nesse texto, a gente faz uma sugestão do que a gente acha como que poderia ser essa estrutura. A gente defende o seguinte, que na introdução, objetivo geral, específico, organização da investigação, aqui o produto tem que aparecer. Mas a gente chama muita atenção para como que a gente está sugerindo que essas bases teóricas para a elaboração do produto ela seja organizada. A gente considera que é importante que a gente tenha uma base teórica que trate especificamente daquilo que a gente chama de eixo conceitual, uma base teórica para o eixo pedagógico e uma base teórica para o eixo comunicacional.
Além disso, a gente acha importante que tenha uma base teórica especificamente sobre análise de dados. Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma orientanda minha de mestrado que já defendeu. Como é que ela organizou isso aqui? O trabalho dela foi um trabalho com alunos de segundo ano do ensino fundamental, trabalhando o conceito de bases numéricas, utilizando um aplicativo em tablets. Tá? Então, ela fez o seguinte, nessa discussão teórica. No eixo conceitual, então, ela fez toda uma pesquisa teórica sobre bases numéricas, numa perspectiva histórica e epistemológica, para ela compreender um pouco mais profundamente, para ela eleger os elementos que pudesse constituir, então, e estar presente no produto. Para o eixo pedagógico, ela escolheu trabalhar, então, bases numéricas utilizando metodologia de resolução de problemas. Então, ela fez toda uma discussão teórica sobre metodologia de resolução de problemas. Para quem lê, saber a partir de quais perspectivas teóricas que ela está usando essa metodologia. No eixo comunicacional, ela fez essa discussão, então, de como se comunicar com crianças. E na base teórica para análise de dados, ela fez uma discussão teórica sobre... É um campo da neurociência chamado cognição corporificada, que defende que a gente também pensa com o corpo. Então, ela foi fazer toda uma discussão teórica para ver como que ela poderia interpretar os gestos e toques e telas que as crianças faziam enquanto estavam realizando as tarefas e o que esses gestos e toques e telas revelavam sobre a aprendizagem delas, sobre bases numéricas. Então, esse foi o campo teórico que ela escolheu. Você repara que tinha uma base teórica muito específica pensando no produto, uma base teórica bem específica para esse olhar de investigação. Tá? Bom, até aí, gente. Alguma pergunta, discussão, divergência? Vamos ver, para vocês falarem para mim um pouco. Denilson? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom. Como é que, assim, numa perspectiva muito interessante essa forma de a gente entender, né, a partir desses eixos, né, das duas abordagens, como é que entra o papel, porque também tem todas umas linhas de pesquisa, inclusive com também densidade teórica, como é que encaixa quando a gente coloca a tecnologia permeando esses eixos aí, né? Seja no comunicacional ou pedagógico, até mesmo de conteúdo, porque a gente sabe que tem muita discussão de base também. Como é que entra as questões tecnológicas aí? Só uma perguntinha para... Não, e foi ótima pergunta, porque eu esqueci de comentar aqui, porque no trabalho da Kézia, no eixo pedagógico, eu falei da resolução de problemas, mas ela está usando tablets. Então, a base, o eixo pedagógico dela, ela traz essa perspectiva de uso de dispositivos digitais móveis, tipo tablets, como um recurso didático dentro da metodologia de resolução de problemas. Então, ela traz também toda uma discussão teórica sobre esse uso de dispositivos e como que esses dispositivos podem ser utilizados. Tá? Então, no nosso caso, a minha linha de pesquisa é tecnologias. Tá? Tecnologias e educação matemática. Então, as tecnologias, para a gente, elas sempre entram no eixo pedagógico, porque a gente sempre entende como recurso. Tá? Não é um fim nela mesma, né? Então, ela sempre vai estar lá. Exato. Tá? Uhum. Ok. Algo mais, gente? Estão assustados ou estão... Como é que é isso? Para mim está sendo muito, vamos dizer, esclarecedor alguns pontos que, de repente, a gente nem tocava muito nessa linha, né, Denilson? Exato. E me interessou muito esse último artigo que você falou aí sobre esse aspecto do produto ser protagonista ou não dentro das dissertações, né? Acho que esse é muito... É muito interessante, professor. É bem legal de trazer a essência do produto, né, permeando o texto e permeando toda a produção, né? Isso aí
Muito legal mesmo. Eu também, professor, o senhor também considera esses aspectos sobre a área da computação, mas trabalho no mestrado aqui, então a tecnologia sempre passa pelas discussões, e a gente também tem uma preocupação de que a questão das TIC como um todo, né, não seja também só um lado instrumental, né, que ele faça por e-mail de maneira, né, constitutiva do trabalho, né? Aí já é uma forma não muito mecânica, né? Tem toda uma abordagem. E isso dá sentido a toda a pesquisa. Muito Sim. interessante. E para a gente, essa discussão é muito... Bom, o meu pós-doutoramento foi com um professor que pesquisa, é referência nessa área, o professor Marcelo Bairral. Bom, ele é da educação matemática, mas pesquisa no campo da tecnologia. E a gente teve que aprofundar teoricamente, porque o Marcelo, ele defende, e a gente acredita também, que a interação com os dispositivos digitais, ela propicia outros aspectos cognitivos diferenciados. Então, assim, a gente traz também essa discussão que é muito relevante, entendeu? Assim, então, é muito diferente você lidar com o mouse e você lidar com um dispositivo desse, é quase que ele fizesse parte do seu corpo. Então, assim, ele permite que a gente pense e estruture formas de pensar diferentes. Então, a gente teve que trazer, então, essa base teórica também forte. A Mônica quer falar? Seu microfone, Mônica. Perdão. Eu gostaria de saber, nosso professor, o João, né, professor? Estou conhecendo hoje. Isso. Professor, a URI trabalha dentro dessa mesma linha, ou nossa dissertação de mestrado vai ser dentro dessa mesma linha que o professor está apresentando, ou ela é separado, na disciplina de produto é separado da dissertação? Não, a gente procura incentivar sempre que a dissertação seja, vamos dizer, a gente fala assim, como uma historinha de como você, né, criou o teu produto, vamos dizer assim, de forma bem simples de falar, né? É uma frase que a gente tem aqui, Rony, de uma colega nossa do outro programa aqui da Universidade de Passo Fundo. Ela tem uma frase que ela diz assim, com relação ao produto e à dissertação, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas as duas coisas são a mesma coisa. E isso parece uma frase boba, mas não é. Sabe por quê? Porque, assim, elas são imbricadas totalmente, elas são totalmente uma dentro da outra, mas o produto, ele precisa existir isoladamente. Isso. Olha só a coisa doida, assim. Mas isso quer dizer o seguinte, quem for usar o seu produto não deve ser obrigado a ler a sua dissertação. Porém, a dissertação trata toda acerca do produto. Sim. Tá? Então, elas realmente têm esse entrelaçamento todo, mas a dissertação não existe sem o produto, porque o produto trata dela. Mas o produto precisa existir sem a dissertação. O produto precisa sobreviver sozinho, né? Precisa. Professor, desculpa pela pergunta, porque eu sou nova no curso, em primeiro semestre, então ainda a gente tem muitas dúvidas, né, sobre a dissertação e tal. Então, a gente vai tirando as dúvidas. Sim. A gente também tem dúvida, tá, mano? Só pra saber, tá? Mas assim, essa é a essência. A gente tem, vocês, claro, devem saber, assim, que a gente tem uma sugestão, né, assim, de avaliação do produto. Você estava falando, né, João, que a CAPES quer unificar e tudo, mas a CAPES tem vindo no movimento de unificar algumas coisas. Unificou o Qualis, né? Assim, o Qualis agora é Qualis único. E uma das coisas que também eles quiseram unificar foram as formas de avaliação do que chama de produção técnica. Sim, No nosso caso, nossa produção técnica é o nosso produto educacional. E criou um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho gerou esse documento, e nesse documento eles elencaram 5 itens que devem ser, todas as áreas deveriam contemplar para avaliar a sua produção. Aderência, impacto, aplicabilidade, inovação, complexidade. A área de ensino também, a partir daí, criou um GT para poder pensar nisso, e esse GT escreveu esse artigo,
os produtos e processos educacionais de programas de pós-graduação. E nesse artigo, eles fazem, a partir daquele documento da CAPES, uma sugestão de itens a serem avaliados, que são todos aqueles lá, claro, com uma linguagem aqui que se aproxima mais daquilo que a gente quer, e acrescentou acesso, que lá naquele documento não tinha. A ideia é a seguinte, da CAPES e, de modo geral, da área também. Cada vez mais tem se pensado em que os processos de avaliação de produto educacional, hoje se cria, toda vez que tem a avaliação quadrienal, se criam comissões para poder avaliar os nossos produtos. Tanto que a gente manda, inclusive, a gente escolhe hoje 5, né, para mandar e tal. Mas o que se pretende é o seguinte, eles sempre acharam que o espaço mais adequado para fazer a avaliação do produto é durante a defesa, na banca. Porque a banca vai ler toda a dissertação e vai ler o produto. Então, é ali que seria um espaço melhor. Que seria algo mais ou menos assim. Hoje, a CAPES, todas as áreas, elas não têm uma comissão para avaliar as nossas produções científicas, os nossos artigos. Porque as revistas já fazem isso. As revistas submetem nossos artigos à avaliação de pareceristas, são os pareceristas que vão avaliar. E por que não isso não acontecer também nos produtos? As bancas serem avaliadoras dos nossos produtos. Pensando nisso, sim, esse documento não é um documento oficial da área, porque não está no documento de área, mas é parte desse artigo, e aquele artigo ele foi liderado pela Ivanise, que é hoje a nossa coordenadora geral de área, mas era coordenadora para programas profissionais na época. E lá tem esse modelo de ficha de avaliação. Hoje, aqui no nosso programa, a gente usa essa ficha dessa forma para avaliar, tá? Os produtos, então a banca faz essa avaliação no final. Mas eu acho que essa ficha, ela não faz uma avaliação muito legal, porque todos os elementos aqui são muito, muito técnicos e muito complicados também. Como é que você avalia a complexidade? Né? O impacto até que dá para ver, entendeu? Assim, a aplicabilidade até que dá também, a aderência também, inovação. Mas vejo que todos esses elementos aqui são elementos muito técnicos, tá? Para serem avaliados. Mas é essa a sugestão que esse grupo deu para a gente. Fala, João. Na verdade, eu não sei se você está a par, mas agora foram criados grupos, né, na última reunião, justamente para identificar o que é inovação na área de ensino, o que é o impacto na área de ensino, dos produtos, dos artigos, né? Ou seja, ter um entendimento além do que a CAPES diz, o que seria inovação, impacto, né, complexidade, mas o que quer dizer isso dentro da área de ensino, né? Talvez fique mais claro um pouco até o final do ano, vamos dizer assim, né? Mas Tomara. Eu concordo contigo sobre essa ficha não representa muito bem, né? Não representa. Se você pensar uma pesquisa na área de tecnologia, o cara desenvolveu aí, sei lá, uma mão robótica que, enfim, assim, é totalmente inovador, assim. Na nossa área, pode ser inovador uma proposta que foi utilizada já em alguns locais, mas que eu estou utilizando numa escola lá no interior, com alunos que são totalmente diversos daquele outro. Então, para aquele espaço, para aquele momento, aquilo é inovador, né? Não tem, é muito difícil. Mas vejam que eu ainda acho, além da dificuldade da gente definir esses elementos, eu ainda acho que falta a essência aqui, tá? E eu vou falar um pouco. Eu fui durante muitos anos avaliado de livro didático no PNLD, né? E uma das coisas que a gente avaliava, por exemplo, se o material, o livro didático, tinha erro conceitual ou indução a erro. Ou se ele não era coerente em relação àquilo que ele dizia que ia fazer e aquilo que ele fazia. E a gente reprovava livro por causa disso. Eu acho que nessa ficha falta isso, porque, vamos colocar, eu tenho ali um produto educacional, eu vou falar de novo, assim, da minha área, assim, cara, que trata do ensino de funções. Tá, a banca tem que ser capaz de olhar o meu produto e falar esse produto e fazer essa avaliação, falar assim, não,
esse produto tem uma indução a erro aqui. Quando ele diz isso, fala isso, tal, isso pode levar o aluno a interpretar e aprender errado esse conceito. Eu acho que a ficha precisaria fazer isso, porque se tem um objeto de conhecimento colocado, esse objeto de conhecimento precisa ser bem tratado. E hoje aquela ficha não dá conta disso. Outra coisa e aí eu trago aqui os eixos para realmente guiar essa forma de avaliação que a banca poderia fazer. Outra coisa é metodologia de ensino. Tá? Você leu a dissertação e a dissertação fala assim, não, ela está trabalhando, vão trabalhar com resolução de problemas na perspectiva de fulano de tal, que diz isso e diz que tem que deixar o aluno experimentar, valorizar a abordagem dialógica, enfim, a criatividade e tal. Aí você pega o material, o produto, e o produto está assim, olha, aqui tem um exemplo disso, repete. Aqui é outro exemplo, repete. Você tem um produto que não tem nada a ver com aquilo que a dissertação está dizendo. Eu acho que a banca também deveria avaliar isso. E a outra coisa será que aquela linguagem que foi utilizada no produto é adequada para o público-alvo que ele colocou? E isso também, aquela ficha não dá conta. Então, eu acho que falta isso, né, naquela ficha. Eu acho que a banca precisaria olhar para isso, porque ela é mais apropriada, é a mais competente, assim, que conhece aquele assunto para poder fazer esse tipo de avaliação. Tá? Enfim, eu vou finalizar lá no início. Eu falei assim que a pergunta mais comum para os mestrandos é qual é o seu produto? E quando a pergunta é qual é o seu produto, a resposta sim vai ser um livro didático. Meu produto vai ser um vídeo. Meu produto vai ser... Você não... A pergunta acaba levando a essa resposta. Então, eu acho que a gente pode reformular a estratégia, a maneira de perguntar e colocar alguma coisa mais longa. Eu acho que é essa pergunta aqui que vocês precisam saber responder. Assim. Em relação ao seu produto, o que ele abordará? Como ele fará essa abordagem? Como ele deve ser utilizado e como ele será apresentado e organizado? E para complementar, quais são os referenciais teóricos que subsidiarão sua elaboração, aplicação, validação? Então, isso aqui que precisa ser respondido para você ter a noção, para eu entender o que é o seu produto. E não só falar assim, meu produto vai ser um jogo. Porque se ser um jogo, ou ser um livro paradidático, ou ser um vídeo e tudo mais, no primeiro momento não é a coisa mais importante. Isso pode ser decidido depois. O mais importante é saber assim, o que eu quero que você aprenda com ele e como que eu quero que você aprenda com ele. Tá? Então, é isso, estou finalizando. Assim, eu acho que esse livro do Freire ele é um pouco esquecido assim, por uma pedagogia da pergunta. Eu acho que, antes de qualquer coisa também, é pensar o seguinte, produtos educacionais que levem as pessoas a refletirem, que ajude a desenvolver o pensamento crítico. Ou seja, sempre trabalhar numa perspectiva problematizadora. E outra coisa que eu gosto de pensar, assim, que o produto ele precisa ser pensado de alguma forma para mudar a realidade de algum espaço, mudar para melhor a realidade de algum espaço. Então, é isso. Com isso, eu finalizo a minha fala, tá? Mas fico um pouco mais com vocês aqui para a gente conversar a respeito.